Este vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com celular. Saiba mais no final desse vídeo. Muitas vezes pensamos em buracos negros como destruidores. Eles puxam tudo ao seu alcance e não dão nada em troca. Eles são o fim, a destruição final do universo. E no entanto, se eu disser a você que eles podem realmente provar ser a nossa salvação? Os buracos negros podem fornecer a resposta para viajar mais rápido que a velocidade da luz e resolver a crise de energia de maneiras que não poderíamos imaginar até recentemente. E com muita antecipação, eles fazem isso alterando o tecido da própria realidade e contrariando completamente nossas expectativas da física. Talvez pensamos em buracos negros da forma errada? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta para o 5º episódio da série Buracos Negros, onde, mais uma vez, minha mente foi surpreendida pelo incrível potencial e implicações desses objetos muito reais em nosso universo. Nos episódios anteriores eu comentei sobre a formação de buracos negros, incluindo aspectos sobre seus horizontes de eventos, como eles são criados e como eles podem terminar. Mas para entender como um buraco negro ignora as limitações usuais de viagens mais rápidas que a luz e o faz de uma maneira que você pode se beneficiar sem ter que entrar no horizonte de eventos de um buraco negro, e como ele produz energia quase ilimitada ao mesmo tempo, teremos de entender mais sobre as características dos buracos negros do que já cobrimos até agora. Então, uma rápida recapitulação. O que é um buraco negro? Em sua forma mais simples, no espaço, um buraco negro é um objeto tão massivo e tão denso que a gravidade que cria é muito poderosa para que qualquer coisa escape dele. Estamos familiarizados com a zona esférica negra e cônica que circunda um buraco negro. Este é o horizonte de eventos do buraco negro. Essa esfera é o ponto de demarcação entre a gravidade evitável e a gravidade inevitável. Como a atração gravitacional aumenta à medida que você se aproxima de um buraco negro, uma vez que você ultrapassa o horizonte de eventos, nada, nem mesmo a luz, pode viajar rápido o suficiente para fugir dele. Além disso, porém, é realmente muito difícil dizer algo sobre as características de um buraco negro. Precisamente por causa do horizonte de eventos, não podemos ver como é seu interior. Na verdade, há apenas 3 coisas que podemos dizer sobre buracos negros com algum grau de certeza. Eles têm massa, eles têm carga e eles têm momento angular. Você pode se perguntar como sabemos essas coisas sobre buracos negros, já que nenhuma luz pode deixá-los para contar a história. A chave para essas 3 características é que todas as 3 representam aspectos do buraco negro que podem ser sentidos fora de seu horizonte de eventos. A carga, por exemplo, funciona da mesma maneira em torno de um buraco negro como em qualquer outro objeto carregado. Ou seja, se um buraco negro estiver carregado, ele atrairá objetos que têm uma carga diferente e repelirá objetos que compartilham a mesma carga. Pense nisso como um ímã gigante, empurrando e puxando o universo ao seu redor. Os cientistas podem rastrear objetos que se aproximam de um buraco negro e, ao ver a rapidez com que certos objetos conhecidos por terem uma carga se movem em direção a ele, os cientistas podem prever a carga do próprio buraco negro. Outro aspecto é a massa. A massa de um buraco negro também pode ser sentida fora da esfera de seu horizonte de eventos. Na verdade, em primeiro lugar, é o principal criador do horizonte de eventos. Isso ocorre porque a massa cria gravidade e o faz de maneira bastante linear de acordo com os mesmos princípios que você pode encontrar na lei de Gauss, um teorema sobre eletromagnetismo, embora com um análogo gravitacional. Portanto, também é possível calcular a massa de um objeto vendo a que distância os objetos estão antes de começarem a acelerar em direção a ele e com que rapidez eles aceleram. Embora, obviamente, você precise levar em consideração a carga ao mesmo tempo, ou seus resultados podem ser distorcidos.
Finalmente, momento angular, ou spin. É possível detectar a rotação de um objeto de grande massa e vamos mergulhar no como fazemos isso daqui a pouco. Por agora, vamos apenas aceitá-lo como dado e reconhecer que os buracos negros são certamente objetos de massa muito alta. Existem vários tamanhos de buracos negros. Os menores, conhecidos como mini buracos negros, têm uma massa comparável ao da nossa Lua, ou 7,35 vezes 10 elevado à potência de 22 kg. Eles encaixam tudo em um espaço de apenas 0,2 milímetros de diâmetro, o que é incrível. E isso realmente dá uma noção de quão denso um buraco negro pode ser, algo mais fino em tamanho do que um fio de cabelo humano, acumulando a massa da Lua. E esses são apenas os menores. Os buracos negros estelares têm uma massa igual a 10 vezes o nosso Sol e um diâmetro igual a 60 km. Buracos negros intermediários têm a massa de 1000 sóis e cabem tudo isso em um diâmetro de 2000 km, que ainda é muito menor que o planeta Terra. Mas são os buracos negros supermassivos que realmente nos deixam perplexos, com massas entre 100 mil e 10 bilhões de vezes a massa do Sol, e tamanhos variando de 0,001 a 400 unidades astronômicas, uma unidade astronômica sendo a distância da Terra ao Sol. Mas além desses três recursos, em teoria, não há outras diferenças entre eles. Se você colocar dois buracos negros na mesma sala e garantir que eles tenham a mesma massa, carga e rotação, será impossível diferenciá-los. No entanto, esses três recursos são suficientes para ter alguns efeitos interessantes na área do espaço fora de um buraco negro. Viajar dentro de um buraco negro é impossível. Espaço e tempo se quebram além do horizonte de eventos. Mas achamos que sabemos algumas coisas que devem existir dentro de um buraco negro. Pulsando no coração de um buraco negro, acredita-se que esteja a singularidade. Na verdade, esse é o buraco negro. Quando estávamos discutindo diâmetros anteriormente, era apenas o diâmetro do horizonte de eventos. Novamente, não temos certeza de como um buraco negro realmente se parece, porque a luz nunca pode escapar dele. Em um espaço infinitamente pequeno, há um ponto em que toda a massa do buraco negro é compactada para que seja infinitamente densa. Para os modelos mais simples de buracos negros, aqueles que não giram, este é um único ponto. Em um buraco negro em rotação, isso é mais como um pequeno anel giratório, caso contrário seria difícil definir o giro para um ponto que não tem volume. Nossa física atual fica muito estranha em torno de um buraco negro. Se os caminhos ideais forem percorridos em torno desse ponto, torna-se matematicamente possível fazer algumas coisas muito estranhas, como encontrar o seu próprio passado. Isso tem algumas implicações perturbadoras para a causalidade, e entra em paradoxos de viagem no tempo, como o paradoxo do avô. De modo que provavelmente só mostra com certeza que nossas ideias sobre singularidades ainda não estão certas. Como a singularidade é tão pequena, será necessária a fusão bem-sucedida da teoria quântica e da teoria da relatividade geral para explicar adequadamente o que está acontecendo dentro de um buraco negro, e ainda não conseguimos fazer isso. Podemos um dia descobrir que as singularidades não existem no interior dos buracos negros. Mas esta é a extensão do nosso conhecimento até agora. Bem, o que quer que esteja dentro de um buraco negro, ele aciona nosso motor mais rápido que a luz, porque, como a maioria dos objetos no universo, ele gira. E gira muito. À medida que viajamos para fora do centro do buraco negro, passamos pelo horizonte de eventos com pouco alarde. Na verdade, o horizonte de eventos não pode ser detectado localmente, embora uma pessoa fora do buraco negro possa assistir você desacelerar até uma parada completa enquanto você viaja por ele. De sua perspectiva, pode parecer que o tempo está fluindo normalmente.
Normalmente, isto é, até que um universo fora do buraco negro siga seu curso em um instante, porque o tempo fora do buraco negro está viajando tão rápido em comparação com você. Essa é a essência da relatividade, e falamos mais sobre isso em outro dos meus vídeos, que você pode ver clicando aqui na direita da tela. Na verdade, a única evidência que você pode ter de que ultrapassou o horizonte de eventos é por causa de algo que existe fora dele. A esfera de fótons. Em uma zona fora do horizonte de eventos, existe um ponto no espaço onde, se um fóton entrar no ângulo certo, ele entrará em uma órbita perfeita ao redor do buraco negro, da mesma forma que a Lua orbita perfeitamente a Terra. Essa zona infinitesimalmente fina é conhecida como esfera de fótons, e dado o número de fótons que passaram por buracos negros em todos os milhões de anos em que existiram, provavelmente está cheia de fótons. É bem provável que você seja instantaneamente frito ao passar por esse ponto. No entanto, é fora daqui que encontramos a zona que nos interessa, a ergosfera. Esta é a zona ao redor de um buraco negro onde podemos detectar sua rotação com mais facilidade. E isso ocorre porque nesta zona é impossível não nos movermos. A massa afeta o espaço. Vemos isso no efeito curvo da gravidade na viagem de objetos por essa região do espaço. No entanto, pode ser mais preciso dizer que a massa arrasta no espaço ao seu redor. À medida que se move pelo espaço, traz um pouco desse espaço para o passeio. E quando um objeto tão massivo quanto um buraco negro gira, há um efeito conhecido como arrasto de referenciais. Para simplificar, a realidade ao redor do buraco negro começa a girar em um redemoinho que não pode ser combatido. Muito parecido com um redemoinho real, qualquer coisa presa na ergosfera é girada em torno do buraco negro, porque o arrasto de referenciais em que se encontra está sendo puxado. Mais ou menos como nos movemos quando estamos em uma esteira rolante. Quanto maior a rotação do objeto massivo, mais rápido isso acontece. E na ergosfera isso pode ocorrer a uma velocidade tão rápida que no horizonte de eventos o espaço está se movendo mais rápido que a velocidade da luz. Você precisaria viajar mais rápido que a velocidade da luz na direção oposta apenas para ficar em uma parada relativa do ponto de vista de um observador lateral. O que, claro, você não pode fazer. Isso não é contra as leis da física? Einstein não disse que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz? A resposta é sim, mas os buracos negros encontraram uma brecha interessante. Esta regra só se aplica localmente. Onde você está, em seu arrasto de referenciais, nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz. Mas, graças à relatividade, é possível que os arrastos de referenciais se afastem um do outro tão rápido que os objetos neles pareçam estar quebrando essa barreira de luz do seu ponto de vista. Mas se você se aproximasse deles e entrasse em seu arrasto de referenciais, eles pareceriam desacelerar e começariam a obedecer às leis da física novamente. É um efeito muito estranho, mas arrasto de referenciais é uma coisa real. É medindo o arrasto de referenciais que os cientistas podem aprender a rotação de um buraco negro. No entanto, de acordo com um homem chamado Roger Penrose, pode até haver uma maneira de explorá-lo. Se você enviasse um foguete para esta seção da ergosfera, o foguete seria acelerado devido à captura no redemoinho da realidade. Depois de ganhar velocidade suficiente, ele poderia disparar o propulsor em tal direção a se empurrar para fora do redemoinho novamente, mas agora viajando a uma velocidade muito mais rápida. Esse método, chamado de processo Penrose, poderia hipoteticamente render energia igual a cerca de 20% da massa do seu foguete. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se, de acordo com a equação de Einstein, seus 20% de massa produziriam energia igual a si mesmo multiplicado por 299.792.458 ao quadrado. E isso é muita energia.
Então, para aproveitar essa energia cinética colossal, tudo o que você precisa fazer é viajar para o buraco negro mais próximo, que fica a cerca de 3.000 anos-luz de nós, e entrar em sua ergosfera com um foguete capaz de sobreviver às intensas forças gravitacionais de lá. Idealmente, você precisaria encontrar um que não estivesse cercado por um disco de acreção, porque eles atingem temperaturas de milhões de graus Celsius, pois são girados a velocidades próximas da luz e derretem de sólidos a gás e plasma. Mas você entendeu a ideia. Moleza. Ok, talvez isso seja um pouco impraticável para nós. Mas as implicações para viagens mais rápidas que a luz, que os buracos negros demonstram por meio do arrasto de referenciais, podem nos oferecer a chave para um dia vencer a barreira da luz de verdade. Não indo mais rápido do que a luz, mas de alguma forma convencendo o arrasto de referenciais em que estamos a viajar nessas velocidades mais rápidas, assim como eles fazem em torno de um buraco negro. Mas, claro, se isso exigir a energia de um buraco negro para ser realizado, podemos estar sem sorte por enquanto. Mas é um vislumbre incrível do que é possível, e os cientistas já estão analisando o poder dos arrastos de referenciais para viagens futuras. Mas talvez isso seja um assunto para um próximo vídeo. De qualquer forma, tudo isso apenas destaca mais uma vez como nosso universo realmente é muito diferente do que poderíamos ter imaginado. Então é isso, o 5º episódio da série Buracos Negros. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Todas as quartas-feiras às 20 horas temos um vídeo novo aqui no Astrum Brasil. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com o celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astrum Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.